Texto do livro de Salmos, no capítulo 51, onde está escrito, no verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável e não repulses da presença do seu Santo Espírito. Com base nesse texto, nós vamos nos ajoelhar e nós iremos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por nos dar nestes 3 dias estudos tão interessantes a respeito desta pessoa maravilhosa, da pessoa do Espírito Santo. Nós te agradecemos porque, de modo muito simples, o Senhor nos instruiu nesses 3 dias e pela tua graça chegamos ao último dia desta série de estudos. Neste dia, nós te pedimos para que o teu Espírito esteja conosco. Ao falarmos sobre ele, que ele seja a voz presente nesta noite, para que os nossos corações sejam tocados, sejam impressionados e que realmente possamos perceber, ser perceptíveis sobre a tua presença em nossa vida. Toma esta noite em tuas mãos, este culto em tuas mãos, a nossa igreja virtual em tuas mãos, para que, influenciados pelo teu Espírito, possamos aprender a tua palavra, assim como é em Jesus Cristo. E em teu nome nós te agradecemos. Amém. Nós não vamos falar da teoria, das questões ligadas à teologia, à exegeses, a hermenêuticas, a interpretações. Hoje nós vamos falar do nosso relacionamento com ele, o papel do Espírito Santo na redenção das nossas vidas, como ele pode fazer esse trabalho conosco, como ele pode reagir, como ele reage em nosso coração, como ele age em nosso coração e como temos reagido a essa influência. Essa é a conversa de hoje. Nós não vamos falar de uma teoria, nós vamos falar de uma praxe, vamos falar de uma convivência, vamos falar de um relacionamento, porque está escrito nas Escrituras, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e faremos nele morada. Quem faz morada no coração humano é a pessoa do Espírito Santo, aquele que que assumiu a função de ser o Deus do nosso templo, do templo que somos nós. Ele é que intercede em nosso coração. Assim como Cristo intercede diante do Pai, ele intercede na minha vida, ele intercede na tua vida. E é exatamente sobre essa questão que nós vamos falar. Como ele pode se entrelaçar em nossa vida, como ele consegue ter um relacionamento conosco. Será que nós temos um relacionamento com ele? Queridos, o cristianismo se define em uma palavra, essa palavra é relacionamento. E se tem alguém com quem você precisa ter um profundo relacionamento, é com a pessoa do Espírito Santo. E quais são os resultados que alcançaremos ao aceitarmos o Espírito Santo em nossa mente? Quais são os resultados? Quais são os resultados que eu terei ao aceitar o Espírito Santo trabalhando em minha mente? Será que você tem permitido isso? Vamos pensar nisso. Quando aceitamos a presença do Espírito Santo em nossa mente, ocorre uma impressão profunda, ocorre como eu posso dizer, um toque profundo em nossas vidas. E perceba se você tem convivido com essa experiência. Quando o Espírito Santo, ele começa a expressar, estar presente em nossa mente, diante dos problemas, diante do pecado, a tristeza pelo pecado. Fazemos uma coisa errada, digamos, nós como filhos, não obedecemos a nossa mãe em algum particular. Como esposo, nós tratamos mal nossa esposa com palavras rudes. Como pastor, nós às vezes deixamos de dar a atenção devida à ovelha. Como filho, como irmão, nós às vezes ignoramos a necessidade do nosso irmão. Como esposa, muitas vezes nós não respeitamos ou somos descorteses com o esposo.
Então, essas coisas que produzem pecado, que machucam outras pessoas, que magoam outras pessoas, elas devem ser para nós algo repulsivo. Mas o que acontece é que, como disse Paulo, o que a gente quer fazer de bem, a gente não faz. Aquilo que a gente quer fazer de mal, espontaneamente acontece. Então, por lapsos, falamos palavras que machucam, machucam pessoas, machucam filhos, machucam amigos. E às vezes nós cometemos atos que provocam prejuízos a outras pessoas. Às vezes nós influenciamos as pessoas a pensarem mal. Às vezes nós somos a pessoa que encaminha o mal às outras pessoas, às vezes consciente, às vezes inconscientemente. O pecado, ele permeia, ele envolve tantas questões da vida. E a menos que a gente tenha um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo, pecamos a cada instante. O inimigo tem 1000 armadilhas para envolver a alma que aceita Jesus Cristo. E a menos que esta alma tenha uma comunhão profunda com a presença do Espírito Santo em sua mente, a tendência é só pecar, machucar, destruir e torturar as pessoas. Eu me lembro uma vez que certo irmão, ele pediu para que se manifestassem numa reunião da igreja, uma reunião de jovens, à tarde, aqueles que não tinham nenhuma das características que são mencionadas se não me equivoco, em 2 Timóteo capítulo 3, onde diz: haverão homens amantes de si mesmos, cruéis, desobedientes a pais e mães, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí eu estendi assim meu peito, né? Falei assim, não, haverão homens cruéis. Eu escrevi assim, eu disse assim, eu vou lá na frente e vou sublinhar a palavra e dizer a todo mundo da igreja que eu não sou cruel. Eu não sou cruel, eu disse comigo mesmo. E havia 2 irmãos na igreja, filhos do saudoso irmão Odilon, de Aracaju. Eu estava em Aracaju nessa ocasião, e esse irmão fez o programa, e eu, cheio de arrogância, né? Cheguei lá, escrevi, não sou cruel. Quando eu voltei para o banco, os meninos eram adolescentes, não sei se era o Anselmo, não sei se era o Marcos, era um dos meninos que eram jovens, bem adolescentes, tinham seus 12, 13 anos, estavam falando demais. Eu disse assim, meninos, por favor, eu quero ouvir a pregação do irmão, dá para vocês ficarem calados? Aí os meninos falaram assim, oi, irmão Marcelo. Eu disse para ele assim, você não é meu irmão, rapaz? Aí eu falei isso e olhei para o quadro. O que eu disse que não era? Eu disse que não era cruel. Olha que crueldade eu fiz com os rapazes. Aí os meninos baixaram o olho assim, o rosto também. Eles disseram, desculpa, irmão. Então, é muito fácil pecarmos contra Deus. É muito fácil, queridos, pela nossa natureza carnal e humana, levarmos novamente Jesus à cruz do Calvário. Machucarmos pessoas por quem Jesus deu a vida. Por isso, quando o Espírito Santo ele está presente em nossa mente, ele opera nesses instantes. Olha que interessante. Ele opera nesses instantes, no nosso ato de erro, ele opera a tristeza pelo pecado. Ele faz com que você se sinta mal pelo que você fez. Já te aconteceu isso? Já aconteceu o momento em que você fala uma palavra impensada para o esposo, ou o esposo para a esposa, ou os pais para os filhos, ou o pastor para a ovelha? Já aconteceu contigo o momento em que você falou e de repente você refletiu, não devia ter falado? Essa hora que você diz assim, não devia ter falado, não devia ter expressado, é o momento que o Espírito Santo está fazendo um trabalho em sua vida para que você tenha o reconhecimento e sinta a tristeza pelo que você fez. Na realidade, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, em sua 2ª epístola, por exemplo, eu vou citar o texto aqui, eu vou apresentar o texto, vou pedir à produção para apresentar o texto na tela, e eu vou analisar o texto com você na tela, está bem? Eu vou falar com você e você vai visualizar o texto. Olha que interessante, ó. Preste atenção comigo. O texto diz assim, ó. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para a salvação. Vou repetir de novo.
Porque a tristeza, segundo Deus. Então, quando realmente estamos tristes pelo toque da presença do Espírito de Deus, esta tristeza produz o arrependimento para a salvação. Voltemos de novo no texto. Olha, a produção vai colocar de novo o texto. Vamos pensar no que está escrito, pessoal. Ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu passo da vírgula, agora eu vou citar a outra frase. Que a ninguém traz pesar. Então, quando você se entristece pelo pecado que você cometeu, isso não te machuca por dentro, mas te revigora. Por quê? Porque ao você reconhecer que você está errado, você está atendendo ao toque do Espírito Santo. Você está permitindo que a sua mente seja influenciada por ele. E aí, o sentimento que te vem não é um sentimento de perda, mas de pesar em ter falhado. E isso é bom. Isso te influencia a ir à pessoa, pedir uma reconciliação. Isso influencia você a tomar decisões mais concretas sobre outros momentos, sobre as tuas palavras em situações como esta. Então, ela não traz o pesar de você não ter corrigido, porque ela te influencia a corrigir o mal. Mas o texto diz, continuando o texto, voltamos ao texto, depois nós vamos reler por completo. Voltando ao texto, diz assim, mas a tristeza do mundo produz a morte. Presta atenção. Quando você comete um erro, o Espírito Santo toca na sua vida e você tem naquele momento um profundo arrependimento. Eu não devia ter dito isso à minha esposa. Ou você diz, pensa consigo, eu não deveria ter dito isso ao meu esposo. Ou você diz, eu não deveria ter dito isso ao meu filho. Ou o pastor diz, eu não deveria ter sido tão ríspido com esse irmão ou com essa irmã. Quando surge esse momento, esse arrependimento para a salvação, ele não lhe traz pesar, mas ele te traz motivação para você ir à pessoa resolver o problema, para você entrar em contato com aqueles com quem você feriu e tentar reconciliar-se, porque você conseguiu ser perceptível ao fato de que você cometeu o erro. Essa obra é feita pelo Espírito Santo. Mas, voltamos ao texto. Mas a tristeza do mundo produz a morte. Vamos lá? O que será? Porque a tristeza do mundo produz a morte. Porque quando é que nós choramos? Quando não somos de Deus. As pessoas que não querem andar no caminho de Deus, querem viver vida de festas, alegrias, atendendo ao seu individualismo, às suas necessidades, ao narcisismo, vivem só para si. E os únicos momentos onde ocorre tristeza é quando eles vão a um fúnebre ou tem um colega machucado. Quando ocorre perdas, é que ocorre esta possibilidade de tristeza. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ela não salva ninguém, ela não volta para reconciliar, correto? A tristeza do mundo é assim, a tristeza que envolve o mundo, ela influencia a pessoa a ignorar os outros, a não se interessar pelos outros, e por isso as pessoas que não são reconciliadas, que não percebem em nós uma mudança, elas se esvaem. Vejam que casais se separam por isso. O marido ofende a esposa não vê nele, como ele não tem a presença do Espírito Santo, não aceita a presença do Espírito Santo na alma, ela não vê nele um arrependimento, ela não vê nele uma possibilidade de reconciliação, e aí ocorre a morte do relacionamento. Assim também com o pai,
quando não reconhece suas falhas com o filho ou com a esposa, aí ele não procura uma reconciliação, aí ocorre a morte do relacionamento. Ocorre fatos tão desnecessários, porque às vezes nós negligenciamos, queridos, aceitarmos o toque do Espírito Santo em nossa vida. Então, mas a tristeza do mundo produz a morte. O que nós provocamos de tristeza nas pessoas, sem reconciliação, sem interesse, provoca imediatamente a perda de alguns relacionamentos. Queridos, há um texto do Espírito de Profecia que é citado em Signs of the Times. O texto, no dia 17 de abril de 1893, o texto cita uma frase interessante. Olha o que o texto fala a respeito do Espírito Santo. Preste atenção, olha que interessante. É o Espírito Santo que traz as mentes entenebrecidas os brilhantes raios do sol da justiça. Vamos voltar para esse texto. Eu quero sair um pouquinho desse texto e eu quero comentar com vocês. Olha, quando a presença de Deus está em nossa mente, ela faz iluminar a nossa alma, de modo que conseguimos enxergar aonde está o nosso problema. Nós conseguimos perceber. Lembra? Vamos lá, vamos pensar aqui no tempo de garotos, né? Quando nós fazíamos alguma coisa errada, só no olhar do nosso pai, nós já percebíamos que tínhamos feito alguma coisa errada. Veja, que nós tínhamos essa percepção quando pequenos no relacionamento com o nosso pai. Agora, com o Espírito Santo, nós precisamos ter um relacionamento, um entendimento, uma percepção semelhante. O Espírito Santo que traz nas mentes entenebrecidas os brilhantes raios do sol da justiça. Agora vamos de novo ao texto. O texto comenta mais outro ponto importante. É o Espírito Santo que faz com que o coração dos homens arda dentro deles com despertada compreensão das verdades eternas. Olha que interessante. Então o Espírito Santo é que faz arder o coração. Quer ver? Vamos dar aqui. Faz arder o coração. Os 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, estavam chateados, se encontraram com Jesus. Jesus falou, o que está acontecendo? Eles foram um pouco ríspidos com Jesus, estavam fraquíssimos na fé e chegaram a dizer assim para Jesus, e nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas hoje é o 3º dia. Pensa como esses missionários estavam fracos. Em vez de dar um alento à alma que estava ali próxima, eles estavam desanimando aquela pessoa, e aquela pessoa era Jesus. Graças a Deus que aquela pessoa era Jesus. Bom, mas o Espírito Santo faz com que o coração dos homens arda dentro deles, despertando a compreensão das verdades eternas. Aí vocês percebam que no verso 32 do capítulo 24 de Lucas, eles falaram assim, escuta, mas quando Jesus estava perto da gente, quando Jesus estava perto da gente, porque eles já sabiam que era Jesus, eles disseram assim, você percebeu que ardia o coração? Que ardia o coração. Irmão, já aconteceu com você arder teu coração quando depois de uma falha cometida, você com a consciência pesada, você vai diante daquela pessoa, pelo toque do Espírito Santo, se reconcilia com ela, tem com ela um compromisso de paz, de alegria. Vocês já perceberam como o seu coração fica contente, como você fica radiante, como você dorme bem. Quantas pessoas não conseguem dormir bem? Porque lutam consigo mesmo, não querem ter tristeza pelo pecado, relutam por dizer, eu me arrependo, eu errei. E por causa disso, por não ouvirem a voz do Espírito Santo, muitos lares, muitos amigos, muitos irmãos, muitos parentes, até agora não conheceram a verdade, porque nós não demos testemunho de um coração que tem tristeza pelo pecado. Isso evidencia que nós ainda estamos um pouco distantes da pessoa
que deseja a cada dia vivenciar momentos em nosso coração. Um outro ponto importante que nós devemos entender é que quando aceitamos a presença da pessoa do Espírito Santo em nosso coração, há um genuíno arrependimento. O que seria um genuíno arrependimento? Veja, quando a presença do Espírito Santo está no nosso coração, há tristeza para o pecado. Quando a presença do Espírito de Deus está no nosso coração, há um genuíno arrependimento. O que é um genuíno arrependimento? Um genuíno arrependimento opera reforma. Ele opera uma mudança radical. Eu era e não serei mais. Mesmo que você tropece no caminho, mas a sua intenção tem que ser a mesma. A sua vontade tem que ser a mesma. Eu conheço vários casos, até casos onde houve traição no matrimônio, que um dos cônjuges disse de coração: a partir de hoje eu nunca mais falharei com você. E essa pessoa tomou essa decisão pelo toque do Espírito Santo e até hoje o casal vive feliz. Eu conheço pai que espancou o filho, machucou o filho, e o filho ficou muito chateado pelo que ele fez. E aí o pai voltou-se ao filho, reuniu-se com o filho e disse assim: meu filho, o pai nunca mais vai fazer isso com você, eu prometo. E os dois oraram, e os dois se reconciliaram e são grandes amigos. Queridos, quando há um genuíno arrependimento, Deus aceita. Eu quero, antes de citar o texto bíblico aqui, eu quero contar a história de Manassés. Ontem eu citei a história de Manassés. Eu só vou contar a história, não vou citar o texto bíblico, porque o texto de Crônicas, capítulo 33, é extenso. Mas a realidade é que Manassés foi um homem que cometeu atrocidades, coisas erradas, idolatrias. E assim, o texto do capítulo 33, se não me engano, verso 9, diz assim, que Manassés fez coisa tão ruim, mas tão ruim, que ele fez pior do que os moradores que moravam na Palestina antes de Josué conquistá-la. E agora, há um homem que fez pior do que os homens pagãos da época. Deus, o que Deus poderia fazer com esse homem? Perdição, está perdido. Mas um dia os príncipes babilônicos pegaram Manassés, prenderam Manassés, enrolaram Manassés em correntes, e Manassés passou por uma situação muito angustiante, diz o texto, e ele começou a orar muito ao Senhor. E nessa oração, Manassés expressou o seu arrependimento, orou muito, muito, eu não sei dizer quanto é muito, mas esse muito tocou no coração de Deus, e Deus perdoou Manassés. Agora, Deus teve um homem, separou um homem nas Escrituras e disse a respeito de mim, esse homem é um homem segundo o meu coração. E quando Deus disse isso, é claro, essa pessoa passou a ser um objeto do ataque de Satanás, porque se Deus está dizendo que esse homem é segundo o coração dele, Satanás, imagina que Satanás pensou fazer tudo para destruí-lo. E ele foi influenciado pela sensualidade a cair contra os mandamentos de Deus. E o rei, que era a autoridade para julgar, estava numa situação difícil, envergonhou o nome de Deus diante das nações, diante do seu povo como líder, e Deus precisava ter nesse homem um genuíno arrependimento. E vocês sabem da história, a criança morreu e Deus tocou profundamente, o Espírito Santo tocou profundamente no coração de Davi e Davi teve um genuíno arrependimento. E o texto bíblico, por favor, produção, nos diz o seguinte, Salmos 51, versículo 10 a 11. Preste atenção, pessoal, nesse texto aqui. Olha o pedido de Davi depois de ser tocado pelo Espírito Santo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável.
não... Olha a última frase, pessoal, por favor, preste atenção nessa última frase. Olha como essa frase ela está relacionada com a nossa consideração desta noite. O que não pode faltar no coração do crente? Porque o crente precisa ser um templo nas mãos do Espírito Santo, porque a sua presença, ela deve estar no coração. E o texto diz, não repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Perceba? Voltamos agora a olhar para os irmãos. Percebam? A preocupação de Davi. Davi tinha uma profunda preocupação de não ser abandonado pelo Espírito Santo. Ele sabia, perceba, ele não conheceu toda a teologia que nós conhecemos hoje. Mas ele entendia que a pessoa do Espírito Santo era alguém que não poderia sair da sua vida. A presença do Espírito Santo deveria estar contida em seu ser. E por isso ele citou esta frase. A pena da inspiração, no primeiro Mensagens Escolhidas, cita uma frase interessante. Eu quero comentar essa frase com vocês. O pessoal da produção vai colocar a frase e nós vamos... primeira Mensagem Escolhida, 134. Presta atenção na frase, irmãos. A obra do Espírito Santo revelar a mente, o caráter da consagração que Deus aceitará mediante a instrumentalidade do Espírito Santo. É iluminada na alma e o caráter é renovado, santificado e elevado. Então, é obra do Espírito Santo revelar no nosso caráter a consagração que Deus aceitará. Assim, nós podemos criar uma situação assim. Olha, eu cometi esse erro, mas eu creio que já fiz o que tinha que fazer. Nós é que medimos o nosso arrependimento. Em muitos casos, não, eu cometi esse erro e acho que a pessoa falhou demais também comigo. E a nossa tendência é, eu acho que é o suficiente o que eu fiz. Mas quem determina o que nós precisamos fazer para demonstrar um genuíno arrependimento é a pessoa do Espírito Santo. Às vezes nós achamos que é só dizer assim para a pessoa, olha, desculpa, tá? Eu não devia ter feito. Mas para salvarmos aquela pessoa, às vezes precisamos ir um pouquinho, dar mais um passo. E a consagração que Deus quer que a gente tenha, que Ele aceitará, ela vai ter que ser de acordo com a impressão do Espírito Santo em sua vida. Não é de acordo com o que você pensa. Eu até devia, eu posso dizer assim, eu até devia ter falado mais alguma coisa, mas eu acho que isso é suficiente. Não é bem assim, irmãos. Nós devemos aceitar a influência do Espírito Santo para salvarmos a nossa família. Eu me lembro quando fui pastor em uma região do Brasil, que haviam duas irmãs que não se conversavam há 10 anos. E aí eu ia fazer a visita para essa irmã, ela dizia assim, irmão, eu já pedi perdão para a irmã e eu não quero conversar muito com ela, mas ela está perdoada e está tudo bem. Aí eu ia conversar com a outra irmã, ela dizia assim, irmão, eu já conversei com essa irmã também, a gente se conversa pouco e tal. Aí eu disse, mas por que vocês duas não tomam Santa Ceia? Elas diziam assim, irmão, olha, eu não consigo. Então, você aceitou o arrependimento dela? Não, eu até aceitei, irmão, mas eu não consigo. Eu pergunto a vocês, isso é aceitar arrependimento? Isso é um arrependimento genuíno? Não, não é um arrependimento genuíno. Aí, houve o dia da Santa Ceia, nós cantamos o hino, chegou a hora do lava-pés, e aí os irmãos estavam lavando os pés, eu saí do lava-pés, procurei as duas irmãs, e eu disse assim, olha, eu gostaria de dar Santa Ceia para vocês duas hoje. Posso fazê-lo? Aí, por quê, pastor? Eu estou inquieto de ver vocês há tantos anos sem tomar Santa Ceia. Irmã, você está arrependida do que você fez? De coração? Aí aquela irmã começou a chorar. E você, irmã, está disposta a perdoar a nossa irmã de todo o coração?
Aí uma olhou para a outra, uma viu a outra chorando. Eu disse, eu posso tocar no ombro de vocês e guiar vocês a um abraço de perdão? Aí as duas se abraçaram. E a partir daquele dia, elas voltaram a tomar Santa Ceia. Queridos, não somos nós que determinamos o arrependimento. A proporção e a extensão da expressão do nosso arrependimento, tudo ocorre a partir da impressão do Espírito Santo em nossa vida. Queridos, quando a presença do Espírito Santo está em nosso coração, ele nos dá vontade para repelir o pecado. Então vamos lá. Quando a presença do Espírito Santo está em nosso coração, ele desperta tristeza pelo pecado. Quando a presença do Espírito Santo está em nosso coração, ele desperta um genuíno arrependimento. Quando a presença do Espírito de Deus está no nosso coração, ele desperta a vontade de repelir o pecado. Porque, assim, olha a conclusão que nós temos como pessoa, talvez assim, como alguns como igreja, alguns. Olha, irmãos, a graça de Deus, ela repele o pecado da minha vida. Eu não tenho nada a fazer. Eu apenas me entrego à graça de Deus e ao toque do Espírito Santo e tudo se resolve. Será que é bem assim mesmo? Queridos, na obra da salvação, o homem tem algo a fazer. Ele deve aceitar o convite e ele deve aceitar a influência do Espírito de Deus em sua vida. Há um texto no livro de Salmos que diz algo muito interessante. Olha o que diz o texto. Vamos ver o que diz o texto? Salmos 19, verso 12. Olha o que o texto diz. Eu vou ficar um pouquinho olhando para essa tela com vocês. Eu quero que vocês analisem. São tão poucas palavras que será difícil a gente não conseguir fazer uma exegese disso aí. Olha só. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Qual é a preocupação do salmista aí? Vamos continuar ainda no texto. A preocupação do salmista é discernir até onde ele tem errado. Olha, ele está preocupado se ele está bem com a esposa, se ele está bem, eu estou parafraseando, se ele está bem com os amigos, com os irmãos da igreja, com o pastor da igreja, se eu estou bem com os vizinhos, se eu estou bem com todos. Onde estão? Será que eu estou discernindo todos os meus erros? Será que me falta algum erro que eu não consegui ainda discernir, que eu preciso discernir? Aí ele diz assim, e mesmo que, volta de novo o texto lá, e mesmo que eu não consiga discernir algum erro, eu estou parafraseando agora, purifica-me dos que me são ocultos. Perceba a sensibilidade do salmista ao afirmar que ele não queria acalentar no seu coração nenhum erro, nenhuma falha, queria estar com o coração puro. Quem é que repele o pecado da nossa vida? O Espírito Santo, voltamos à tela, o Espírito Santo pode te influenciar. Ele pode falar contigo com gemidos inexprimíveis. Mas quem expulsa o pecado é você. Quem diz não? Nós ouvimos a história de José. José é um dos poucos que correu diante de um assédio sensual, vamos dizer assim. Quando ele foi assediado por aquela mulher, a mulher de Potifar, ele correu. Quem repele o pecado somos nós. Quem diz não ao pecado somos nós. E quem diz sim ao pecado somos nós. Ninguém pode dizer, de Deus sou tentado. Não! Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. E quando nós deixamos de dar ouvidos à voz do Espírito Santo, automaticamente nós somos levados a cair. Agora, eu vou ler com vocês um texto muito profundo. Um texto que talvez você nunca tenha lido. O pessoal da produção vai apresentar o texto e eu vou ler com vocês. Preste atenção no texto. Por favor, igreja online, igreja virtual, preste atenção no texto. Nós estamos falando, o nosso tema é o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo na redenção.
Agora, olha só o que está escrito aqui. Não há constrangimento na obra da redenção. O que é constrangimento? Eu só vou comentar e vocês estão lendo comigo, tá? Ninguém é impulsionado, não há assim um espírito compulsório, Deus empurrando você para você segui-lo. Não existe constrangimento nisso, não. Deus atrai, mas não empurra ninguém. Como o pai quer que o filho aceite a Jesus Cristo forçosamente. Não resolve isso. Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa. Então, para meu filho aceitar a Cristo, para eu aceitar a Cristo, para eu deixar o pecado, para eu ter tristeza pelo pecado, para eu me arrepender do coração, todo esse processo é espontâneo e é voluntário. É voluntário, irmãos. Eu tenho que fazer isso de coração. Eu tenho que fazer isso de toda... como diz o texto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Percebam que o texto, voltamos ao texto, não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa. Agora, vamos para outra parte, presta atenção, sobre a influência do Espírito de Deus, o homem é livre para escolher a quem há de servir. Vamos voltar agora? Então você é livre para deixar o Espírito Santo tocar na tua mente ou não. Não quero te ouvir, você pode dizer. Não quero te ouvir, Espírito Santo. Eu quero fazer o que eu quero. Então, quando nós pecamos, nós geralmente pecamos, antes de pecarmos, nós dissemos não ao Espírito Santo. Nós dissemos não ao seu toque em nosso coração. Então, aquele que há muitos anos tem tocado nas mentes humanas para impressioná-los, para que eles não sejam influenciados ao pecado, muitas vezes é repelido. E você está livre para escolher se vai servir a Deus ou não. Voltando no texto, vocês vão ver algo interessante. Presta atenção, como é importante lermos o texto em detalhes. A última frase que eu li foi: o homem é livre para escolher a quem há de servir. Agora veja só, depois segue o próximo slide, pessoal da produção. Eu vou ler a última frase e segue o próximo slide. Na mudança que se opera quando uma alma se entrega... Volta outro... Na mudança que opera quando uma alma se entrega a Cristo, ao mais alto senso de liberdade. Aqui não tem espírito compulsório. Aceita Jesus Cristo quem quer. Aceita o toque do Espírito Santo quem quer. Agora, vamos falar do pecado. O Espírito Santo tem poder para nos influenciar. Ele geme em nosso coração com gemidos inexprimíveis, mas ele não expulsa o pecado. Quem tem que retirar o pecado da vida pela força e o poder da graça de Deus sou eu e você. Agora vamos ao texto, de novo. E o texto vai dizer o que para a gente? A expulsão, presta atenção, é a segunda linha, ó. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Viu que interessante? Então, a graça de Cristo, ela existe, o poder do Espírito Santo existe na sua vida para te capacitar a resistir, a te dar poder, graça para vencer o pecado. Mas quem retira esse pecado de dentro da nossa vida, quem escolhe, quem diz não ao pecado, sou eu e é você. O Espírito Santo não força ninguém a obedecer. A obediência é fruto de uma ação espontânea pelo toque do Espírito Santo na vida, por aceitar a presença do Espírito Santo na vida. Por isso Davi disse: não retire de mim, Senhor, a presença do teu Espírito. Voltando ao texto, nós temos as últimas frases. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Aí vem um esclarecimento no texto. Na verdade,
não possuímos a capacidade de livrar-nos do poder de Satanás. Mas quando desejamos ser libertos, ser libertos, e em nossa grande necessidade, clamamos por um poder fora de nós e a nós superior. As faculdades da alma são revestidas, olha que interessante, da divina energia do Espírito Santo e obedece os ditames da vontade e do querer de Deus. Voltamos? Então, preste atenção como é interessante, né? O texto diz, quando nós clamamos por um poder fora de nós e a nós superior. Quer dizer, fora de nós, um poder que não temos nós mesmos, em nós mesmos, não temos capacidade para resistir. Mas quando clamamos pelo Espírito Santo, me dá força, me dá poder para vencer isso, as faculdades da alma. Olha o que o texto diz, voltamos ao texto, voltamos à tela. As faculdades da alma, olha irmãos que interessante. As faculdades da alma, eu vou repetir, as faculdades da alma são revestidas da divina energia do Espírito Santo e obedece aos ditames da vontade e do querer de Deus. Muito obrigado, agora voltamos à tela. Queridos irmãos, nós pecamos porque nós queremos pecar. O céu disponibilizou tudo para que o homem tivesse forças, tivesse ânimo para viver uma vida de piedade. E é essa proposta que Deus está trazendo para nós. Conhecer a teoria da doutrina do Espírito Santo é maravilhoso, mas o mais importante para todos nós é fazermos uma experiência profunda com Ele. E agora, nós refletindo sobre essas questões, nós somos levados a pensar nestes 3 pontos e nos encaminharmos ao último ponto. Na primeira consideração, a presença do Espírito Santo, quando a presença do Espírito Santo está em nossa alma, nós temos tristeza pelo pecado. Quando a presença do Espírito Santo está em nossa alma, há em nosso coração um genuíno arrependimento. Quando a presença do Espírito Santo está em nossa alma, nós temos vontade para repelir o pecado. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Quando a presença de Deus, do Espírito de Deus está em nossa alma, Cristo passa a ser o nosso Redentor. Desperta a Cristo como nosso Redentor. Eu quero concluir essa meditação, esta mensagem, com uma consideração interessante. Quando Nicodemos foi visitar a Jesus à noite, ele foi desconfiado, com medo que as pessoas soubessem que ele estaria visitando. Jesus conversou sobre coisas celestiais. E o Espírito Santo e Nicodemos não quis aceitar e tomar uma decisão para seguir a Jesus Cristo. Não sabemos em qual época do ministério de Cristo que Nicodemos teve essa entrevista com Jesus. Mas na conversa com Jesus, o que sabemos é que Jesus citou um texto para eles. O texto que o pessoal da produção vai apresentar agora. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto não precisa de exegese, de explicação. Bom, Nicodemos ficou quietinho, deixou o tempo passar e guardou no coração essa frase. Ele não se entregou ao Redentor nesse período. Mas quando ele viu cumprida a palavra do Redentor na cruz do Calvário, quando ele olhou para a cruz do Calvário, a presença do Espírito Santo em sua alma fez com que ele tomasse a decisão. E a partir dessa decisão, Nicodemos se tornou um servo de Jesus Cristo. Então, quando a presença de Cristo está na alma, ela desperta a atenção a Cristo como nosso Redentor. E foi exatamente o que aconteceu com Nicodemos. Um texto inspirado do Desejar de Todas as Nações, uma única frase, traz essa informação de modo preciso. Pessoal da produção, por gentileza. A luz secreta. A luz daquela secreta entrevista.
iluminou a cruz do Calvário. Olha que linda! A luz daquela secreta entrevista iluminou a cruz do Calvário e Nicodemos viu a Jesus, o Redentor do mundo. Queridos, aqui nós concluímos a ideia da importância da presença do Espírito Santo em nossa mente. Termos um relacionamento com Ele. Pois ao termos esse relacionamento com Ele, nós passamos a ter a tristeza para o pecado. Nós passamos a ter um genuíno arrependimento. Nós temos vontade para repelir o pecado. E nós conseguimos enxergar Jesus na cruz como nosso Redentor. Queridos, eu faço uma pergunta para você. Temos tido um relacionamento profundo com a pessoa do Espírito Santo? Ele tem sido nosso companheiro. Será que esse relacionamento é tão profundo a ponto de, antes de falarmos, antes de machucarmos alguém, nós somos influenciados a repelir, a não fazer? Eu espero que essa seja a sua experiência e a minha experiência. E que o mesmo Senhor que esteve conosco nestes 3 dias, o mesmo Espírito que esteve conosco nesses 3 dias, possa ser preenchido mais e mais em nosso coração, para que a nossa vida seja uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês e dedicar essa oração a todos os que fizeram pedido, sempre em nosso chat. Existem irmãos que fazem pedidos, temos irmãos da igreja online que fazem pedidos. Queridos, eu quero também orar por vocês, para que o Espírito Santo toque no coração de vocês, se há pontos a reconciliar, se há famílias que estão um pouco em desinteligência, em dificuldades. Se você tem problema com algum irmão ou com algum parente da casa que não é da igreja, se você ainda insiste em não repelir o pecado, em não sentir tristeza pelo teu erro, em não sentir um genuíno arrependimento, se eu ou você ainda estamos intermitentes nessa situação, que o Senhor faça que aconteça conosco o que aconteceu com Nicodemos, que possamos olhar para a cruz do Calvário e vermos em Jesus Cristo, com a influência do Espírito Santo, a solução para todos os nossos problemas. Eu vou orar por você, eu vou orar pelos pedidos, e nós estaremos nessa semana orando pelos pedidos até a quarta-feira, quando então estaremos contando as bênçãos dos resultados dos nossos pedidos. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos muito por este fim de semana sobre o Espírito Santo nesta escola dos profetas. Nós te agradecemos também porque o Senhor esteve conosco, nos guiou. Permita, Senhor, que estas mensagens, que estas palavras extraídas da Tua Palavra possam tocar profundamente em nossas vidas. Abençoe os pedidos que foram feitos nesta noite, os irmãos que entraram dentro desse ambiente virtual, trouxeram seus pedidos, que têm lutas a vencer, que têm parentes doentes, que têm necessidades familiares. Ó Senhor, nós sabemos que o Teu Espírito conhece todos os casos, que o Teu poder é capaz de resolver todos os problemas. Então, segundo a Tua vontade, opere, Senhor, operes para que sejamos transformados, sejamos salvos pela Tua graça. Sobretudo, abençoe as mensagens destes 3 dias, que possamos ter a tristeza pelo pecado, como Paulo mencionou em Coríntios, que possamos repelir o pecado em nossa vida, que possamos ter um genuíno arrependimento e, sobretudo, que nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Espírito Santo possa fazer com que esteja iluminado diante dos teus olhos, dos nossos olhos, pelo seu poder, a cruz do Calvário, a redenção das nossas vidas. Toma, Senhor, nossas vidas em tuas mãos, é o que te pedimos, por nós aqui do Sistema de Comunicação Conectados, como também para toda a igreja online que nos assistiu nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor.